Olá, grande alma, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas, nós vamos inaugurar aqui a 15ª pergunta, já fazendo aqui um looping, uma observação de que essa é uma pergunta de cunho esotérico, com S, né? É algo um pouco mais fechado, que demanda um pouco mais do estudante, um certo momento avançado, uma certa capacidade de abstração. É claro que se você chegou aqui, você deve ser familiarizado com esse contexto, e é justamente a respeito da reencarnação. Então tem as suas correspondentes na Cabala, tem as suas correspondentes na Rosa Cruz, tem as suas correspondentes até mesmo em alguma filosofia na maçonaria, enfim. A gente consegue encontrar as suas correspondências. E qual é essa pergunta? Ok, se nós estamos falando então de reencarnação, a pergunta é: como que a gente pode explicar como se formam os nossos veículos físico, emocional e mental? Pois bem, nós sabemos que quando nós desencarnamos, ou seja, quando essa interface biológica chega o nosso momento de fazer o desenlace, o desencarne, é como se você imaginasse que uma linha energética ela fosse subindo. Então eu saio do corpo físico, a energia, né? Ela é como se ela estivesse retornando à sua origem, né? Então ela sai do corpo físico, ela sai do corpo emocional, ela sai do corpo mental inferior e ela retorna até mesmo ao corpo causal, onde está ali se encontra o ego manifestado, que é manas, que significa vem de mente, mana superior. Pois bem, o que acontece? Cada uma dessas matérias de um plano, porque você pode perceber que para a gente fazer alcançar determinados patamares, a gente precisa de instrumentos, de veículos. Para você adentrar ao fundo do mar, você precisa de uma roupa de mergulho para poder estar lá. Então, cada um desses corpos ou veículos, né, o veículo físico, veículo emocional, que é de cama, e o veículo mental inferior, eles possuem matéria dada o seu refinamento e as suas propriedades. Então, a partir do momento em que há o desencarne, a matéria do corpo físico, ela se degrada e se transforma aqui no ambiente físico, a matéria do corpo emocional, ela se degrada no veículo emocional, né, no corpo emocional, e a matéria do veículo mental inferior, ela também se degrada no campo mental. Porque esses três veículos para baixo são onde nós temos a nossa personalidade. Pois bem, mas nós somos um espírito divino. E aí, aqui que está esse eu superior, quando falam esse eu superior e o eu inferior, né? Então, o eu superior, ele é uma tríade triatômica chamada Atma, Buddhi, Manas, que na Kabbalah seria as três primeiras sefirot, que é Keter, Binah e Hokmah, que são ali onde se encontra o espírito divino, enquanto que a alma ela se encontra aqui no campo esotérico teosófico, dentro do corpo do humano superior, do corpo causal. Pois bem, esse ser triatômico de Atma, Buddha e Manas, para poder se manifestar aqui, encarnar, ele precisa de átomos permanentes. Então você imagina que nós estamos aqui vivendo, porém existe um átomo, que é como se fosse um gravador, onde ele acumula todas as informações a respeito das nossas experiências vividas. Todas as nossas experiências vividas, quando há o desencarne, esse átomo permanente ele capta essas informações, então olha o nome, átomo permanente, ele permanece, e a grande massa se dissolve e se transforma. Existe um átomo também emocional, do corpo emocional, e existe uma unidade do corpo mental. Por que unidade e não átomo? Porque o corpo mental ele é dual. Existe manas superior e manas inferior. Então, essa unidade do corpo mental inferior também capta as informações, as experiências dessa existência desse campo, ou seja, do nosso campo mental, do nosso campo emocional, o ato permanente emocional, e do campo físico, o ato permanente físico. E por que que isso acontece? Porque se nós estamos falando de reencarnações, e reencarnar é vestir novamente um corpo físico, naturalmente nós vamos precisar dessas informações para se criar os próximos corpos, as próximas existências,
as próximas tendências. Então, esses átomos, eles têm o objetivo de preservar as nossas assinaturas frequenciais e as informações que nós captamos, os aprendizados. É como se fosse a moral da história, a síntese da moral da história, ele é captado por esses átomos permanente físico, esses átomos permanente emocional, e essa unidade mental inferior, essas informações são captadas. E aí é muito comum se perguntar, por exemplo, por que determinadas más tendências persistem em algumas pessoas de uma forma tão latente, tão viva nas vidas posteriores. Veja, a razão é que existem duas razões assim mais óbvias e primeiras, né? A primeira razão é que, em razão da pessoa não ter desenvolvido as boas qualidades, é natural e provável que nas vidas seguintes as más qualidades persistam. Por quê? Porque essa é a informação que existe nesses átomos permanentes que vão carregando essas experiências, essas informações vibratórias no campo vibratório, sucessivamente até que a cada vida, a pouco e pouco, a pessoa, nós vamos evoluindo e nos desenvolvendo. Então, existem as más qualidades persistem de tal monta em que é natural que isso aconteça. De outro lado também, como de uma vida para outra nós levamos esses átomos permanentes, essas informações elas persistem no nosso campo, gerando sempre tendências a serem repetidas, salvo se nós imbuirmos e implicarmos, impingirmos bastante força em sentido contrário dentro do desenvolvimento para que essas informações, essas energias, essas células, essas, essa matéria dos respectivos planos possam ser substituídas por matérias mais refinadas de cooperação, são mentalidades de cooperação, de gentileza, de fraternidade, de respeito, e por aí vai. Então, esses átomos permanentes, eles não devem ser eliminados. Eles devem ser purificados. E mais, se um ser angélico, que lá no campo do superior, do campo búdico, no campo átimo, lá ele é um ser angélico. Se não existisse átomos permanentes, ao descer para a Terra, ele seria um tosco. Porque a partir do momento em que ele não tem esses átomos permanentes, ele não consegue ter as correspondentes vibratórias respectivas para ocupar essa densidade da matéria. Então, é indispensável que se tenha isso. Então, nós vimos que há esse descenso, essa ascensão, na verdade, esse movimento de retorno com o desencarne. Então, nós estamos falando como que são formados os novos corpos. A partir do momento em que nós subirmos, né, nossa consciência ela vai se retirando até que ela possa repousar naquilo que se chama céu. Para muitas pessoas não alcançam, mas naquilo que se chama céu. Ao começar o processo de reencarne, o átomo permanente do campo mental, a unidade permanente mental, ela recebe um choque, como se fosse uma experiência, e ela começa a entrar no modo vibratório. Essa vibração, e aqui eu estou fazendo esse balançar porque não existe nada parado, tudo está vibrando em constante movimento, essa vibração ela começa a dar forma a esse novo veículo mental que vai ser experienciado nessa existência. Ainda sem ter terminado a formação desse veículo mental, mas um choque é recebido agora no campo do corpo emocional, no campo da matéria de cama, né, que é do veículo astral. Então, mais uma vez, esse átomo, as matérias correspondentes a esse plano vibratório começam a se aproximar, se a juntar, para que esse novo veículo emocional possa ser criado. E aí, mais para frente, mais uma vez, a matéria do veículo físico sofre uma vibração e ela começa a se ajuntar para que possa novamente se chegar e a criação desse veículo físico. Aqui, um looping para fazer uma observação. O que acontece? É claro que vocês estão percebendo que nesse processo de nova formação dos veículos, aqui no plano da Terra, já se está aqueles dois seres que vão ser os responsáveis, né, o canal de manifestação daquele ser, ou já estão no processo de concepção, ou as informações já temos a ciência de que irão ser concebido um novo ser, no caso, um novo filho. Nesse momento
em alguma parte do momento, os senhores do karma, que são chamados lipikas, ou seja, grandes registradores benéficos, eles passam a tirar do bolsão kármico, que é chamado de sanchita, que é um bolsão que cada um de nós carregamos a respeito do nosso karma bom e ruim, né? Karma é ação. Então, eles retiram ali uma porção daquele karma que vai ser descarregado nessa existência por essa nova personalidade que irá reencarnar. Então ele começa a retirar ali matéria da unidade, os lipikas começam a retirar a matéria e agregar essa matéria na unidade mental inferior, começa a agregar matéria correspondente no campo emocional, no campo astral, e começam também a agregar matéria correspondente no campo físico, retiradas essas informações e correspondentes, guardando uma sintonia como se fosse um diapasão dos átomos permanentes. Porque não adianta nada os senhores do karma retirar uma matéria em que não tem ressonância vibratória nos átomos permanentes, então vai ter uma repulsão muito grande, que se não tiver sintonia, ou se tiver uma extrema sintonia, pode ser que não tenha nenhum aprendizado. Então eles precisam equilibrar os desafios que a pessoa vai precisar passar nessa existência para poder expurgar aquela semeadura que foi feita nas existências anteriores. Então, a partir do momento em que há isso, as matérias começam a ser correspondentes. Mas aí não acontece mais um detalhe. Veja, o duplo etérico, ele é formado dentro da barriga da mãe. Olha que interessante. O duplo etérico, que é o molde pelo qual o nosso corpo físico vai ser criado, ele começa a ser criado dentro do ventre materno. E o corpo físico, ele é formado dentro desse duplo etérico, por óbvio, dentro do ventre materno. Lembrando que é nesse momento que as influências hereditárias têm forte tendência a manusear aquilo que ainda é tão plástico. Então, não só as tendências hereditárias, ou seja, da linhagem ancestral, vai vir influenciar na formação desse novo corpo físico, como também aquilo que os pais falam, aquilo que a mãe, né, o pai e a mãe falam, também vai influenciar diretamente na formação daquele feto, como ele está sendo criado. Uma vez ganhando em desenvolvimento, o feto ganhando em desenvolvimento, o corpo mental, ao entrar em sintonia no momento apropriado com aquele cérebro, ele começa a dar uma linha vibratória e dar a sua assinatura correspondente àquele cérebro, àquela personalidade no campo mental. E o corpo emocional também começa a se desenvolver através das tendências capitaneadas pelo átomo permanente do corpo astral, em que também foram agregadas matérias pelos senhores do karma para que pudesse descarregar. Então há uma construção de nervos, né, digamos assim, de nervos e cérebro que vai. E aí que se justifica o estudo dos 4 temperamentos, né? Nós temos aí várias linhas que falam, né? Tem vários estudos que falam esses 4 elementos e dos 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, que são justamente essas tendências que vão se formando. E olha que interessante. Você pode estar se perguntando, em que momento em que dentro, veja, eu estou falando dentro do estudo esotérico teosófico especificamente, tá? Não estou falando por mim, estou falando que está na literatura teosófica. Em que momento em que o ser ele adentra ao equipamento físico da gestação, ou seja, em que momento o espírito, a personalidade reencarnante, ela se agrega ao feto? Pelos estudos teosóficos, é a partir do 7º mês em que há a aproximação da personalidade reencarnante naquele feto. E esse desenvolvimento, essa adaptação, essa frequência, digamos, essa correspondência de criação de nervos e cérebros, ela permanece até mesmo pós-nascimento, durante a primeira infância, durante os 7 primeiros anos, o ser ainda está buscando a correspondência vibratória da unidade mental inferior, do corpo emocional, do corpo astral e da unidade física. E olha que interessante
essa abordagem dessa formação esotérica com S, da personalidade reencarnante, como até mesmo com os estudos psicológicos que apontam tanto da primeira infância, os primeiros 7 anos, que são ali onde formam as características, porque há uma tendência, uma correspondência vibratória que ainda está buscando ressonância, sintonia, alinhamento com esse novo ser que vai existir aqui na Terra. Então é isso, grande alma. Vamos aqui para a próxima pergunta. Lembrando que essa é uma pergunta esotérica, profunda, em que eu me limitei aqui a fazer uma abordagem e não esgotar o tema. Vamos para a próxima pergunta. Tchau, tchau.